noite a todos. Boa noite a todas. Minha voz é bonita, né? Eu acho que eu vou cantar hoje. Gosto de microfone, vocês não têm ideia. Nem parece que eu sou pró, que eu gosto de cantar. Gente, mas não canto não, viu? Eu só gosto. É um prazer estar aqui. Me chamo Sandra Portela. E a gente hoje vai trabalhar uma das aulas de vocês do ciclo básico, que é a aula 2. Que é? Então, eu vou começar bem quente, hein? Para falar de Deus. Em nome de Deus, vocês querem vir para frente? Não. Olha, tá vendo aí que tá dando efeito? Bora para frente, galera. Olha, agora Deus acolhe, gente. Fica tudo quentinho, um pertinho do outro. Então, para começar a aula de hoje, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem se Deus existe. Uma pergunta boba, né? De criança. Mãe, Deus existe? Se teu filho perguntasse para você, mãe, Deus existe, pai, Deus existe, vocês responderiam o quê? A aula já começou. Deus existe. Aí agora eu quero ver. O que vocês vão responder? Faz de conta que sou teu filho. Mãe Camila, Deus existe? É mesmo, minha mãe? E ele está onde? E eles estão respondendo, precisa do microfone, né? Então, vamos lá, que eu vou ouvir a mãe Camila falar. A aula vai começar bem assim. Eu vou começar de novo, hein? Mãe, Deus existe? Sim. E cadê ele, mãe? Onde é que ele está? Eu ouvi essa pergunta outro dia da minha filha de 4 anos, inclusive. Não, responda para mim, mãe. Eu respondi para ela que em todos os lugares. E aqui ele está onde? Em todos os lugares. Mãe, mas eu não estou vendo. Sente. Pronto, começamos a aula. Menina, você já devia estar na aula no ciclo 10. Gente, é tão subjetivo falar de Deus. Vai ser tão desafiador falar de Deus. Não importa a religião que você esteja, não importa a doutrina, não importa o local, a casa, né? A pergunta do filho, da filha. A verdade é que cada um vai ter uma concepção de Deus, não é? O Deus, para mim, bem antigo, aquele do cabelão, todo velhinho, com a Bíblia na mão, bravo. Tinha um medo daquele Deus da Igreja Católica. Mas era o Deus que tinha para mim até pouco tempo, quando isso foi desestruturado. E hoje, meu Deus, está tão diferente até desse que foi desestruturado, que eu nem saberia dizer para você qual é o Deus. Porque agora eu faço esse exercício de sentir, né? Porque eu não sei explicar, mas sei sentir mais do que explicar, né? Mas cada um, se a gente for perguntar para cada um, vai ter uma concepção. Essa concepção depende de quê? Por que cada um tem um olhar diferente? Porque isso está dependendo de alguma coisa. O que é? O que vocês acham? Depende da cultura? Depende da crença religiosa? Da percepção de mundo? De como te contar a história? De como seu pai e sua mãe te influenciou? Então, é isso. Vai depender do país que você nasceu. Né? Tem país que não aplica a religião. Pouquíssimos são as pessoas que estão ali para utilizar isso como uma crença. Outros é um país extremamente religioso, às vezes até radical, né? Na sua religiosidade, na sua religião. Mas hoje a gente vai discutir uma perspectiva que vem do Espiritismo. Mas aí a gente tem que trazer algumas coisas de base para vocês, tá bom? Então, eu vou passar aqui e a gente vai conversando devagarinho. O objetivo geral do nosso trabalho hoje é possibilitar uma visão compreensiva dessa concepção espírita de Deus, bem como do significado da fé à luz do Espiritismo. Porque quando Deus foi colocado no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Pentateuco, toda vez que ele aparecia, tinha alguma coisa relacionada à fé. Então, não teve como os espíritos não ajudarem Allan Kardec a estruturar isso de uma maneira que a gente pudesse compreender esse motivo dessa relação desse Deus com essa fé. Quando você abre o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, logo na capa, logo na primeira folha, bem antes da introdução, antes do sumário, tem ali que a fé inabalável é aquela que relaciona a fé face a face.
Então, quando a fé é raciocinada, face a face, ou seja, para você poder falar de fé, que vai estar atrelada de alguma maneira a esse Deus, não esqueça de pensar sobre, de analisar o contexto sobre, de raciocinar sobre esses conceitos. Da onde você está buscando essas ideias, da onde você está trazendo essas concepções. Porque isso vai te aproximar muito mais de uma compreensão de você para com essas questões que você busca. Porque tudo que você busca, que você tenta compreender, mas a pergunta vem de você, tudo é muito mais fácil se perceber como real para você. Talvez como verdade para você, talvez não seja para mim, mas seja para você. Então, o que nós estamos querendo dizer é que a ULI, ela vai te estimular, assim como Kardec, como base, trouxe para a gente, que qualquer coisa que você venha trazer como conceito, para não virar pré-conceito, raciocine. Observe, veja o que você quer saber e por que você quer saber, para que você quer saber. Então, quando se trata de Deus, quando se trata de fé, o que você entende? Esse seu entendimento está vindo de onde? Qual é a justificativa? Como é que você criou essa ideia? Foi porque eu falei? Porque o que acontece? Às vezes, quem está aqui na frente, pessoa que leu um artigo, que falou na televisão, alguém que fez um comentário, às vezes a gente fica em êxtase, porque a gente gostou do jeito, a gente gostou de uma boa leitura, uma boa escrita, e a gente concorda. A questão não é concordar só. A questão é sentir. Sentir se aquilo que está posto como concepção, como conceito, faz sentido para você. Então, eu gostaria de começar esse encontro de hoje para que a gente pudesse estar pensando sobre isso, porque Deus é algo muito subjetivo para as pessoas. Então, como é que a gente pode estar trazendo algo muito definido nesse encontro de hoje? É impossível. Então, a gente vai estar trazendo um pouco do que Kardec vem trazendo e cada um, junto com todos nós, vamos pensar qual é a melhor concepção, tá bom? Bom, um dos objetivos específicos é definir o significado das doutrinas, né, materialista e espiritualista e suas consequências filosóficas, estabelecer diferenças entre materialismo e espiritualismo, mostrar as diferentes formas como o homem concebia a divindade ao longo da evolução, apresentar as evidências da existência de Deus, estabelecer os conceitos de bem e do mal, explicar o significado da prece como mecanismo da ligação com o Criador e explicar o significado da fé no espiritismo. Antes de passar para o primeiro slide, eu gostaria de começar... É aqui que tem aquela bolinha? Não, peraí. É aqui. Eu gostaria de começar aqui, mostrar... Apresentar as evidências da existência de Deus. Eu vou começar por aí. Então, a gente perguntou para a mãe Camila, mãe, o que é Deus? Deus está em todas as coisas. Sinta. Foi isso que a mãe Camila falou para o filho? Aí eu perguntaria assim para a mãe, para o pai Eduardo. Pai Eduardo, como é que você prova que Deus existe, pai? O que você responderia? Se Deus existe, você tem como provar? O que você responderia? Como provar, não. Tenho como sentir, tenho como mostrar a ela o que é que eu sinto com a presença de Deus, o que é essa sensação. Como é que ela aparece para você? Bem-estar, segurança, proteção, iluminação, guiando meus caminhos. Ok. Mãe Flávia. Estou falando mãe, parecendo mãe de santo, né, mãe? Não. É a mãe Flávia, espírita mãe Flávia. Pega o microfone. Meu filho, quando era pequenininho, perguntou quem criou Deus. Vixe, Maria, essa pergunta está quente, viu? Pois é. Então, teria como provar Deus? Existem provas da existência de Deus nesse universo? Não. Ok. Sentir. Você sente também. Sim. Quem poderia me dizer uma prova da existência de Deus? Se existe, né? Ó, a mãe o quê? Deixa eu ver. A mãe de Iná, não, né? Essa é mãe Maria? Ana Maria, hein? Mãe e vó, que coisa gostosa.
Diga, Eu mãe acho Ana. que quando você, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Eu sou a presença de Deus, você é a presença de Deus. Todos nós somos presença de Deus. Por exemplo, eu tive uma presença de Deus maravilhosa. No fundo do meu quintal tem uma árvore. E certo dia o rapaz estava limpando e disse: eu não posso continuar essa limpeza dessa árvore aqui. Por quê? Porque tem um ninho. E se eu bulir, o passarinho vai embora. Para que presença mais bonita de Deus, o passarinho levar comida para os filhinhos. Isso para você é uma prova? É uma prova de Deus, Pronto. da existência de Deus. Então você, e todas as outras coisas que compõem o universo. então você atrelou uma das provas à natureza. A natureza. Alguém discorda? Concorda? Ou, por enquanto, está na linha do meio? Vocês estão calados, acho que vocês estão com medo, né? De falar de Deus. Deus não é bravo, não, gente. Olha só. Então, eu queria começar falando dessa prova, né? Kardec, junto com os espíritos, vão descrever que uma das provas da existência de Deus está realmente na natureza, né? Tem um determinado momento, eu acho que é Sedes Perfeito, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem poético a forma de se falar como ser perfeito, né? Em um determinado momento ele vai dizer assim, os espíritos vão dizer assim: olhe como é que ele fala? O andar, não. O levantar das ondas. Deus está presente. É algo, né, bem filosófico, profundo, que envolve sentimentos. O levantar das ondas, olha aí, Deus está presente. E eu tenho aprendido nessa experiência, toda vez que eu leio, me vem uma outra reflexão. E hoje está me vindo uma reflexão muito importante, que é falar de Deus e a relação com o movimento das coisas. Mas a gente já fala. Vamos ver a mãe Renata. Boa noite. Eu não suporto o microfone, então, enfim. Eu tenho dúvida se acredito ou não em Deus. Estou aqui para me descobrir. Então, a questão é a seguinte: se Deus está em todas as coisas, na hora de uma desgraça, onde Deus está? Então, a gente vai ter uma aula que se chama as leis, né? Leis divinas e leis naturais. Tá no final do Livro dos Espíritos. É muito interessante. Porque uma das leis se chama Lei da Destruição. Mas isso vai ficar lá para a aula, para vocês poderem, até juntos com ela, encontrar essa resposta. Mas eu poderia lhe dizer que a compreensão, porque hoje é uma aula que talvez vocês não tenham todas as respostas, ok? É uma aula diferente. Mas é uma aula que vai nos levar a muitas reflexões. Mas o movimento das coisas é a ação propriamente dita do seu fazer, da sua realidade, da sua interação com as coisas que existem no universo, coisas e pessoas. Então, os reinos, quando você lida com eles, quando você pisa na água, quando você mexe na areia, quando você olha os peixes, quando você sente o vento bater, quando você olha e sente o sol, a chuva, o cheirinho da terra, isso é movimento. A guerra, as matanças, isso também é movimento. Nós aprendemos que os movimentos da dor, da morte, o que nos ensinaram, né? Que o movimento da morte, da dor, é algo ruim, inaceitável, não é isso? Isso é o que ensinam para nós. Mas ninguém disse que tudo é movimento e que o encontro dos contrários dá uma outra realidade. Na nossa concepção, o bem e o mal é muito forte, porque nos ensinaram. Por isso que a gente vai tocar no assunto do bem e o mal hoje. É muito difícil para a gente falar do mal. É muito difícil para a gente tocar no assunto da dor, da morte, das guerras, porque isso dá dor física, né? Não é uma coisa que não dá dor física. Dor física é algo que a gente sai correndo, a gente não quer. A gente não quer a morte de filho, a gente não quer a morte de avô, de pai, de mãe, e a gente nunca para pensar exatamente qual é o ciclo da vida. Eu vou só mais um instantinho. O ciclo da vida. O ciclo da vida é um movimento que não para. Nasce-se, vive-se, vive a experiência e vai de novo declinando. Isso faz parte. Como isso está sendo feito no universo é que dói para a gente.
que a gente queria que não fosse através da matança, da morte, das violências, não é isso? Mas isso está fazendo parte do ciclo. Algumas realidades, algumas pessoas passam por ciclos muito fortes, outros passam por ciclos mais brandos, mas todo mundo passa. Esse é o próprio movimento. Então, todas as respostas não vão ser dadas, porque, para serem dadas, é necessário que possamos viver a experiência. Os conceitos são nossos, a gente vai levando isso para a prática e vai fazendo o nosso próprio movimento de modificação e amadurecimento psíquico, que é diferente de mim, que é diferente de você. Vamos ver. É interessante que, quando eu era criança, eu me encantei pela Lua, me apaixonei, né? E eu me perguntava como é que ela não caía do céu. Naquela época, eu não tinha maturidade para entender. O tempo passou, depois que eu conheci a doutrina, eu passei a perceber que tem um equilíbrio em tudo. Então, Deus passou a ser para mim também esse equilíbrio. Interessante que a cada dia eu descubro mais uma faceta fantástica de Deus. E aí, o ano passado, eu tive um problema de saúde, um problema físico no meu pé, e eu precisei depois fazer acompanhamento com osteopata. E ele conversa muito comigo sobre filosofia e tal. Aí, um belo dia, ele me disse assim: Osana, se eu fizer uma compressão num determinado local do seu corpo, todas as células vão reagir contra essa compressão e o seu corpo vai entrar num processo de autocura. Aí eu disse, oi. Nesse momento eu me emocionei muito, porque, para mim, nesse momento, foi a revelação de uma outra faceta de Deus. O equilíbrio do nosso corpo, toda essa regência que existe nele. Então, foi como você disse, Sandra, definir Deus é algo assim improvável. A gente realmente, de fato, sente, as evidências dele são inúmeras, e ele a cada dia se revela num dado momento. Quando Kardec trouxe a ideia do bem e do mal, no fundo, foi tentando trazer essa compreensão desse equilíbrio, desse processo, desse círculo que vai indo, vai voltando, para alguns repete, para outros é mais lento, mas a verdade, quando você está de cima da montanha, que você olha de longe, em alto ou menor grau, todo mundo vai passar pelo processo de vida e morte, de vida e morte. Ali, meu Deus do céu, tampou ali, né? Ai, é um filósofo. Daqui a pouquinho eu olho para vocês, tá? Quando sair do slide ali, eu olho no celular, mas é um filósofo que tem ali que diz assim, que o conceito da ideia de Deus é congênita no ser humano, é elaborado pela própria consciência, está embutido na consciência. A ideia de Deus, por mais que alguém diga, não exista, mas ele está no íntimo. Alguns autores vão falar que está no inconsciente, outros autores vão falar que está na consciência, como esse filósofo. Mas Kardec dizia, a ideia de Deus é elaborada sobre o que repousa o edifício da criação. Ou seja, quando você olha de longe, tudo aquilo que foi criado, que não foi por você, foi por alguém. E alguém vai atrelar isso à fonte criadora, vai dar o nome de Deus, algumas religiões vão dizer que é de Jesus, né? Então, depende da concepção espiritual, conceitual, que se vai atrelar isso à crença. Existem comunidades que não têm a crença religiosa, mas têm outra, e vai atrelar isso a alguma fonte criadora. Mas, quando você olha para a base da criação, daquilo que foi criado, quando você olha para a água do mar, a água que você bebe, H2O, por exemplo. E aí, quem criou essa fórmula? Quem criou esses elementos? Como é que isso se deu? Quando você vai sempre buscando a fonte, você não consegue chegar, né? O que nós temos, cada vez mais, é que, na área da ciência, quando os físicos quânticos eles buscam estudar o micro, eles vão fazendo algumas interpretações que vão tentando... Porque o macro já se estuda, né? O micro, dentro das suas pequenas partículas, está cada vez mais sendo explorado. Eles vão chegando sempre no funil, achando que ali era o último ponto, e não era.
Daqui a pouco vão achar que o bóson de Higgs já não é o ponto inicial, tem alguma coisa antes do bóson de Higgs. Então, é muito interessante a gente analisar, porque o que os espíritos iriam dizer, disseram para Kardec, que assim, essa compreensão dessa realidade, essa compreensão sobre a concepção de Deus, está na consciência, e que, neste momento, o cérebro humano, esse fisiológico humano, esse contexto material mecânico, ele ainda não tem condição de se dilatar o suficiente para outras compreensões. A gente tem limites, é natural que a gente tenha limites. É todo mundo? Não. Existem pessoas que têm cada vez mais a expansão da consciência e vai captar algumas coisas. Existem pessoas que sentem cheiro da música. Quando alguém toca um piano, ela sente o cheiro, ela sente a cor da nota. O que é isso? Algumas pessoas têm esse diferencial. Então, não é todo mundo igual, mas a grande maioria tem uma dificuldade nessa compreensão. Microfone. É porque está gravando. Obrigada. Então, eu imaginava mais ou menos isso. Mas, assim, então, até esse momento chegar, é fé. Não tem explicação. Então, depende também... Eu penso que também, não acho que é só... Porque a questão do sentir não passa só pela fé. Sentimento é uma coisa excomunal. Chorar por alguma coisa de alegria é uma coisa estranha. Mas é crença. Não para todo mundo. Você acredita nisso. Então, mas tem gente que sente e não quer dizer que acredita, né? Porque as explicações são diferentes para quem sente. Isso é muito conceitual, entende? Tem gente que não acha isso. Ela simplesmente, eu só sei explicar o que eu sinto, mas ela também não sabe explicar o que sente. Você quer ver uma coisa? Criança. Eu já vi criança ver... Minha filha, quando era pequena, ela assistia a TV e ela chorava. Aí você perguntava, mas, filha, por que você está chorando? Ela, mãe, eu não sei, eu me emocionei. Entende? Então, é como se muitos de nós fôssemos quase como bebês para algumas compreensões. A gente chora, a gente ri, a gente tem sentimentos, a gente tem emoções. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas uma certa feita, eu estava vindo, eu sempre conto isso, eu estava vindo de carro, passando pela Paralela, quando a Paralela ainda não tinha essa mudança, né? Era lago ali no meio, era árvores, né? E estava chovendo muito, e no meio da pista, ali, numa daqueles locais ali que tinha grama, que tinha árvore, tinha três galos, uma galinha ali, e eles iam servir de oferenda. E aquilo me cortou o coração, aquilo mexeu tanto comigo que eu comecei a chorar dentro do carro. Porque ali era o meu momento, era o meu estágio. Eu me sensibilizei por aquilo. Mas está tudo certo para quem faz a crença, mas eu não conseguia conceber isso na hora. Então, eu não sei explicar isso. Isso era uma emoção, isso era um sentimento. E cada um dentro do seu nível para sentir Deus. Tem pessoas que olham para a natureza e choram. Tem pessoas que olham para a tempestade, que abre chão, terremoto, que vai chorar, vai dizer que isso é uma desgraça, não é? Então, cada momento, cada situação dessa vai te levar a algum lugar e uma concepção e uma experiência diferente. O mais legal de tudo isso é que é muito importante você sentir. Então, é uma das coisas que a gente vai te convidar aqui na ULI. Não só parar para pensar daquilo que você está vendo, lendo, sentindo, mas questionando também. Se acontece alguma coisa com você, por que eu estou sentindo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Então, isso é algo que a gente vai aprender bastante aqui, e Kardec também nos ensinou a questionar. Uma outra coisa, que é outras concepções, né? Jamais ouviste a sua voz, nem contemplaste a sua face. João 5,37. Ele descreveu isso no momento do Apocalipse, na hora que ele estava escrevendo. E isso era um sentimento dele. Porque ele estava falando de Deus, ele não estava falando de Jesus. Ele estava falando do sentimento que ele tinha por essa fonte criadora. É uma questão que não ousaríamos resolver. Allan Kardec, em A Gênese, disse isso. Nem afirmativamente, nem negativamente, de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá dele prova certa.
O que não padece, duvida, é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. É o máximo que ele conseguiu chegar. Falou da relação do pensamento. Então, para chegar em Kardec essa informação, veio, segundo Kardec, de maneira hierárquica, pela forma pensamento, até chegar para que ele possa estar escrevendo isso. Mas foi o máximo que ele chegou. Mas Kardec escreveu isso, né, há muito tempo atrás. Hoje nós estamos também evoluindo com novas experiências, novos aprendizados. Talvez, se Kardec fosse escrever isso hoje, ele não escreveria isso. Ele escreveria com as palavras que nós estamos usando agora: emoção, sentimento, fazer uma relação direta com a natureza e se emocionar, olhar para a guerra e chorar. Talvez ele diria de uma forma mais direta, né? Mas é a época. Bom, a ideia inata da existência de Deus resultou de diferentes interpretações religiosas. A politeísta, a monoteísta, a cristã e a espírita. Então, para que a gente pudesse falar, para o espiritismo falar desse Deus hoje, ele vai trazer algumas abordagens. Então, por exemplo, o politeísmo e o monoteísmo, eles nasceram a partir das necessidades da ignorância e do medo humano para com a natureza do mundo. Então, o que nós estamos querendo dizer é que a raiz dessa discussão de hoje nasceu de uma necessidade humana. Então, espera aí. A gente tem uma raiz aí muito forte. Se é uma necessidade humana, a gente está vendo assim que não é tão perfeito assim, né? Então, para chegar os conceitos que chegam hoje para a gente, pode ser que eles estão aí meio atravessados, porque foi tanta gente escrevendo a Bíblia, retomando, reescrevendo, é tanta gente reinterpretando, é tanta gente traduzindo, sou eu falando de um jeito, aí daqui a pouco vem outra pessoa, fala de Deus de outra forma, e lá vai a gente agregando essas informações. Por isso que é importante aquilo que se diz aqui, aquilo que se lê, que fala, que ouve, você interpretar por você. Você ouve, sente e se pergunta se isso faz sentido para você. Porque, senão, a gente vai consumir conceitos prontos, entende? Aí a gente não raciocina e daqui a pouco a gente está falando verdades que às vezes nem são nossas. Então, é importante raciocinar sobre isso. Enquanto o politeísmo foi gerado de acordo com as necessidades futuras dos indivíduos, o monoteísmo surge do próprio politeísmo, de forma natural, onde o único Deus tem características refinadas, aperfeiçoadas, excluindo a existência dos outros deuses. Então, é muito simples. Politeísmo acreditava em vários, mono acreditava em um. Essa concepção foi de acordo com as crenças da época, com a necessidade e cultura de alguns povos. Tinha gente que tinha uma árvore e vai cultuar a árvore como um deus. Não tem países que vão cultuar a vaca. Tem outros animais que são cultuados também. Tem o macaco. Na própria Índia, tem lugares que os animais eles são cultuados de forma diferente. Então, o que é isso? E é sagrado. Nem adianta você chegar lá dando risada. Nem adianta, que isso é esquisito para você, mas para eles é sagrado. Eles andam na rua, os animais andam na rua. Então, assim, para a gente não faz isso. Para a gente é sagrado, de repente, fazer uma missa de 7º dia, não é isso? Fazer uma prece em casa espírita, fazer o evangelho no lar. Para eles isso pode ser balela, porque Deus está vivo nas ruas, andando entre nós. Então, são concepções de forma diferente, mas a verdade é que existiram povos que tinham essas várias, endeusavam vários personagens, vários deuses, outros apenas um. Para o cristianismo, Deus não é uma substância autocentrada, mas antes uma família, uma eterna comunhão interpessoal. Assim, ao mesmo tempo que é entre o uno, pois do outro modo se trataria de politeísmo, Deus subsiste em 3 diferentes pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade. Então, para o cristianismo, que veio com algo mais personificado, trouxe essa realidade como se fosse essa tríade de estrutura. Alguém que se chamou de Pai, dá uma possibilidade enorme, forte, significativa, moral e ética, mas também de força física. Porque muitos cristãos
utilizavam essa ideia de Deus de uma forma traumatizante, como se ele fosse bravo, como se ele fosse forte. Às vezes, entre eles comungavam essas ideias de forma diferente. Para um, Deus não era tão bravo, era amoroso. O mais interessante é que quando Paulo de Tarso... Vocês já leram Paulo e Estevão? Alguém aqui já leu o livro Paulo e Estevão? Quem já leu, levanta a mão, só para mim ter uma ideia. Pronto. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam esse livro. Ele conta a história de como Saulo ele perseguia os cristãos na época de Jesus. Perseguia e matava. Era uma matança que só. E os discípulos de Jesus sempre tinham que estar escondidos, fazer suas reuniões escondidas. Um dia, nessa perseguição, ele, muito raivoso, queria matar um determinado discípulo, uma pessoa que acompanhava Jesus. E ele, segundo as histórias, quem conta isso é o mentor de Chico, ele vem vindo no deserto e, de repente, ele viu como se fosse um sol bem pertinho dele, sol mesmo, muito claro, e esse sol cegou. Ele caiu do cavalo e disse que viu Jesus. Depois desse dia, nunca mais ele foi o mesmo. Os militares, não, o pessoal do exército da época que estava acompanhando ele, disse que ele tinha ficado enlouquecido, porque ele foi para matar os cristãos. E agora ele estava em favor, porque ele tinha visto Jesus. Ele disse que ele não era mais o mesmo. Depois que ele ficou curado por uma das pessoas que ele estava perseguindo, ele mudou toda uma visão sobre Jesus e sobre Deus, enfim. E quando tem um livro que é assim, Cartas de Paulo, que se chama Cartas de Paulo. Gente, é a coisa mais linda, ele escrevendo sobre a compreensão que ele tinha do cristianismo na época. E onde é que eu quero chegar? Porque entre ele e os discípulos, ele jogava duro, ele fazia críticas profundas sobre a visão que as pessoas estavam tendo sobre Cristo, sobre Jesus. Ele fazia autocrítica. E fazia crítica em relação àquelas pessoas. E as cartas, cartas aos Coríntios, cartas não sei para quem, ele exatamente escrevia o que ele compreendia e o que ele entenderia que deveria mudar. Conversava com Pedro assim de uma maneira muito direta. Pedro, isso aqui não está certo. Eles estão levando a uma determinada... a comitiva está levando a um determinado conhecimento, aquelas pessoas, mas não é por aí. É preciso que se tome esse caminho. Então, ele era uma pessoa ferrenha. Jesus já tinha partido naquela época. Então, entre eles também tinham concepções diferentes. Imagine a gente. Né? Uma outra questão era que eu queria acrescentar, é que os politeístas, eles pensavam em árvores, em rios, em ventos, céus, terra, como se fosse essa grande mãe, esse grande Deus, esse grande potencial, essa grande raiz do que a gente chama de fonte criadora. Por isso o politeísmo. Ao mesmo tempo, com o desenvolvimento da espécie humana, a crença começou a centralizar-se em alguns deuses. E aí já não era tão espaçado assim. Alguns deuses foram limitados porque eles dominavam setores mais importantes da vida daquelas pessoas. Então, repare que a concepção desse Deus, ela veio diante das necessidades dos povos. Então, a partir do momento que aquelas comunidades tinham determinadas necessidades, os deuses foram diminuindo e foram renomeados, na verdade, né? Duendes ou seres quase semelhantes ao homem, espíritos inferiores, segundo eles, porém dotados de mais poderes que este, também eram considerados como Deus. Diante dessa primeira afirmação aí, os politeístas são das árvores, dos rios, dos ventos, dos céus e da terra. O candomblé é politeísta? Não. O que nós estamos... Que eu entenda, não. Que eu entenda são crenças de forças energéticas diferentes. Eu não domino o candomblé. Não poderia te dizer ao pé da letra. Mas o que eu posso te dizer é que os politeístas, ao mesmo tempo, eles consideravam vários deuses utilizando a realidade da natureza, a ideia dos elementais. Então, de acordo com a necessidade, por exemplo, a necessidade da tua sociedade hoje. Eu poderia dizer que a necessidade da gente é econômica. Eu poderia considerar um arquétipo da economia como um Deus, um poder, uma força.
Ao mesmo tempo, aqui mesmo, a gente poderia utilizar o rio, as árvores. Então, ao mesmo tempo, aquela comunidade ela tinha várias concepções de poder, de energia. A depender da comunidade, aquele Deus era mais forte, era mais empoderado, ele teria mais domínio do que o outro. E, às vezes, as pessoas até brigavam entre elas por conta dessas concepções. Mas não vou saber te dizer exatamente sobre o candomblé. O que eu sei é que se sabe que se tem um Deus mais empoderado, que tem uma realidade ciência dessa base de fonte criadora, mas que existem forças que existem ali da natureza que eu não entendo como um Deus, eu não entendi assim como Deus, mas são forças que alimentam essa fonte criadora, que dão sustentação à fonte criadora. Não sei quem é do candomblé que pode poder explicar mais. Mais um, né? Vamos lá. Só um adendo aqui. Gente, podem levantar a mão com vontade, tá? Senão a gente não vê. Ah, é? Viu? Levanta mesmo, tá? Se pra gente ver, ajuda. Minha mãe é do candomblé. É monoteísta e o deus é o Lorum. Pronto. O resto não sei. Tá explicado. Os hebreus foram os povos que, primeiramente, conceberam a existência de Deus único, revelando nos 10 mandamentos recebidos por Moisés, e o Deus único chamado Jeová. Então, do ponto de vista assim, do que a gente chama de concepção católica, a gente sabe que tem essa raiz em Moisés, que a partir do momento que ele foi avançando nas terras, em busca da sua própria terra, ele foi direcionando aquele povo para um Deus único. Okay? O poder e a influência atribuída a Jeová derivam da interpretação dada pelos judeus, as regras religiosas, que é o Decálogo, e civis estabelecidas por ele, Moisés. Essa interpretação está contida no Pentateuco mosaico. Mas, se você parar para pensar e ler e se apropriar dessas informações, ali entre eles são muito também divididos. Entre os católicos existem muitas divisões. Entre os espíritas existem muitas concepções. Entre os árabes, entre todos os japoneses, os asiáticos. Então, ninguém chegou a uma conclusão ainda real do que é a fonte criadora. O que se sabe é que se sente que algo começou de um ponto. Se esse ponto era a união de todas as forças e se fractalizou, a gente não sabe, mas é o que mais chega perto dessa ideia quando a gente sente, né? Bom, e o Espiritismo? Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. É a primeira abordagem do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é fundamentado na interpretação que o Cristo deu de Deus e na seguinte afirmação dos espíritos superiores pela codificação. Então, quando Kardec, lá nas perguntas e respostas, fazia para milhares de cartas, ele encaminhava para o mundo todo, aonde tinham esses encontros mediúnicos, as mesas girantes e depois reuniões mais formais, ele encaminhava a mesma pergunta para vários lugares. O que é Deus? Até essa carta chegar na França, não, ele estava na França, até essa carta chegar na Ásia, até essa carta chegar na América do Norte, o que é Deus? Ele esperava reunir essas cartas e assim ele começou a escrever os livros. Assim ele começou a fazer as perguntas e respostas. Então, essa resposta está aí, que é uma série de... Essa pergunta e resposta está aí, porque é uma série de respostas que ele compilou e chegou a essa conclusão, em cima das coisas que ele leu. Por quê? Porque as pessoas faziam mediúnicas em várias partes do mundo, e lá se perguntava o que é Deus para aqueles espíritos que ele nem conhecia. E, quando ele foi compilando, ele fez uma análise de conteúdo. Quando ele foi compilando, ele falou assim, essa é a resposta que está batendo com todo mundo. Aí ele trouxe para a gente. Em alguns momentos, ele vai fazer um comentário nos livros. Outros momentos, quando ele não tem muito como explicar, porque talvez a abordagem, ele talvez não tenha compreendido com tanta profundidade, ele se silencia. Mas, quando ele consegue ter uma compreensão melhor, ele vai lá e faz um comentário. Em alguns momentos, vocês vão ver isso nos livros. Então, para o Espiritismo, essa é a concepção. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Aí a gente vem de novo com a prova da existência de Deus. A prova da existência pode ser encontrada num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Quando eu perguntei para vocês, quando eu vou perguntar para vocês, quem fez Marte, quem fez Plutão, quem fez o Sol, o que vocês me responderiam? Que foi eu? Que foi você? Não, a gente não tem resposta. Então, imediatamente, a nossa consciência, que é tão limitada, vai dizer, foi Deus. A palavra Deus é porque é comumente usado no mundo ocidental. Mas lá no oriental, lá no Japão, você vai ouvir outro nome, outra palavra. Né? Mas é o que chega até nós. Mas para outros que fazem determinadas vivências, por exemplo, você vai perguntar para alguns orientais que vivem meditando, o que é Deus para eles? Eles não vão ter os mesmos conceitos que nós, porque as experiências deles são tão transcendentais, são tão meditativas, são tão além, que eles vão responder coisas que você vai falar assim, Deus... Uma vez eu vi uma reportagem na Rede Globo que ela dizia assim, eles estavam onde os Budas ficam, ali no Tibete, esqueci o nome do local, eu acho que era Tibete mesmo, que eles estavam fazendo aquelas mandalas de poeirinha colorida. E foi perguntado para um deles o que era Deus para ele. Ele diz assim, Deus é o que cria e o descria. Porque assim que eles acabam de fazer as mandalas, eles dizem, fazem tudo. Vocês já viram isso? É muito interessante. É cada mandala linda que eles fazem com areia colorida. E eles fazem com os caninhos, como se fosse caninho de beber suco, assopra e vão fazendo as figuras geométricas daquilo que eles querem nas mandalas. E depois de horas, às vezes eles passam dias fazendo aquilo, quando acaba, eles mostram, tiram foto, depois eles desfazem tudo. E aí eles perguntam, o que é Deus? Deus é criação e descriação, é o tempo todo esse movimento. E eles não se cansam, eles são especialistas nisso, isso é o que eles fazem ali no templo deles, é mandala, através disso, né? É bem interessante. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 4. Bom, uma outra coisa que eu queria trazer para você... Vamos lá. Para não perder o raciocínio, vou tentar ser sucinta, mas é difícil. Eu estou lendo um livro que chama Cura Quântica. Devem ter médicos aqui agora, devem ser melhor que eu. É um livro que foi escrito por um médico indiano, que ele fala sobre, dentre tantas outras coisas, do poder que nós temos de nos autocurar, né? Então, é um médico ayurvédico, é assim que chama, não lembro a palavra, e que ele é oncologista e fala muito sobre os pacientes que passaram por ele, né? Conta várias histórias de que conseguiram se curar, e aí de cânceres, né? Difíceis, inclusive, pelo poder da... Eu não digo da fé, porque ele não usa a palavra fé no livro, mas ele fala a questão dele ter a consciência de que nós somos tão perfeitos, tão potentes do que nós somos pela força que Deus nos criou, que somos capazes de nos autocurar de doenças muito, muito, muito graves, né, como um câncer, uma depressão. E é um livro que eu choro, né, quando eu leio, inclusive, porque eu vejo tanta coisa assim tão... Eu acredito muito em Deus, então, assim, não é essa questão também, mas quando você vê que, quando você para para pensar no que você é, no que o seu corpo é, de como você foi criado, o que você falou, quem criou Marte, quem criou Plutão, né? Quem criou você, né? De onde você veio, a sua origem, a primeira célulazinha lá que se dividiu, fez tudo perfeito como você é. E aí você vê que essa realidade de você ter esse poder de se autocurar, aí eu foco na doença por causa do livro, mas... É porque eu não estou conseguindo chegar onde estou querendo te dizer com palavras, mas é como se você tivesse essa consciência de que é possível isso acontecer, ele te leva para um nível muito além. Uma potência muito grande, nós somos uma potência muito grande, mas só tem essa potência quem tem essa crença. Eu não digo crença em Deus, né? Eu digo crença no que você mesmo é, né? Do que você foi criado, do que você é capaz de chegar. Então, assim... o que você falou agora fez todo o sentido, encaixou perfeitamente no meu livro, porque eu não acabei de ler ainda, mas assim te leva àquela questão de você passar de um nível, né, tomar essa consciência e ver que
ali tem Deus, né? Porque é um médico conhecido, chama Chopra. Isso, você já leu, né? E que são realidades e que a cultura para perceber essa realidade, porque não é interessante financeiramente para todo o contexto que essa parte de fé, de crença, da sua potência como humano seja revelada fora as químicas, fora os hospitais, fora, né? E aí você vai na configuração muito mais aquém, né? Muito mais. Olha só, a gente tem, baseado nisso também, a gente tem no mundo ocidental uma pessoa que criou o Theta Healing, que é uma forma de, eu não sei se vocês conhecem, Theta Healing. Levar o paciente em estado teta, alterado de consciência, ela vai por esse caminho também, porque ela fez essa experiência. Ela fez uma imersão tão profunda nela, que ela estava com câncer avançado, e ela fez uma imersão tão profunda nela que ela descobriu isso aí que você está falando, que ele descreve no livro, né? Mas são experiências individuais. E ela ensina isso, tanto que tem um curso Theta Healing, e várias pessoas fazem e utilizam isso, né? Várias pessoas se beneficiam, inclusive, com isso. Mas, voltando... uma das bases também para a gente poder estar conversando aqui hoje foi o niilismo, né, que é numa escola que exalta radicalmente a concepção materialista e positivista do processo. Então, qualquer explicação, qualquer abordagem filosófica, qualquer reflexão vai estar num caminho muito mais do campo material positivista, né? Então, retira do âmbito do Estado, da religião, da família, todo o poder e capacidade de reger os passos do homem. Essa linha filosófica influi nas mais distintas áreas do conhecimento humano, da literatura, da arte, das ciências humanas, sociais, passando pelas esferas da ética e da moral. Mas é a visão de mundo. Existem pessoas que pensam muito dessa forma. Então, você conversar, discutir sobre a questão de algo mais espiritual, do espiritualismo, da espiritualidade, é um pouco distante dessa realidade. Tem pessoas que se abrem para conversar, para ouvir, tem outras que nem querem. Né? É a mesma coisa, gente. A mesma coisa, às vezes, as concepções religiosas que se tem por aí. Tem pessoas que não querem nem ouvir, porque se ouvir vai dizer que é do diabo, né? que vai dizer que não presta. Tem outros que vão estar mais abertos, que vão dizer, não, eu quero ouvir, eu quero entender. Porque se ela está dizendo, a experiência dela, ela vive, eu quero entender como é que isso funciona. Então, depende muito da crença limitante desse processo. Por isso que lá no início a gente disse que essas concepções nasceram das necessidades humanas. Qual é a sua necessidade humana hoje? Porque é aí que vai estar a tua crença ou não. É aí que vão estar as suas concepções ou não. Então, por mais que eu traga, Kardec traga, a gente reflita, vocês vêm palestras, vocês leem livros, a depender da visão de mundo que vocês têm, da concepção que vocês têm, os conceitos que vocês vão reagir, vão recusar, vão aceitar mais, vão aceitar menos. E está tudo certo, viu, gente? Porque todos estamos num processo evolutivo. Esses encontros, esses bate-papos como o dia de hoje, é bem legal, porque vão levar a gente também a outro patamar. A gente vai sair daqui diferente de como a gente entrou. Hoje você entrou aqui com uma concepção diferente. Agora a gente está conversando e os dardos psíquicos estão chegando aí. Você está assimilando isso assim, pô, será mesmo? Poxa, mas eu não tinha parado para pensar nisso. Isso não está me fazendo bem, não. E outra coisa, uma coisa bem interessante. Fazendo bem ou não, mexeu com você, está fazendo movimento, e isso é importante. Se te incomodou, é porque está no momento da sua alteração psíquica aí, da sua dilatação de consciência, do seu momento novo de ressignificar os seus conceitos do jeito que você acha que tem, mas mexeu com você, e isso é muito legal. Bom, sobre o materialismo histórico dialético, também foi algo que influenciou bastante Kardec, e os espíritos influenciaram ele, aí ele escreveu os conceitos que ele trouxe, as perguntas e respostas do livro do que é o Espiritismo. Para Karl Marx, o materialismo histórico dialético trazia, claro, gente, a gente não vai dar aula disso, são pinceladas para que a gente possa chegar no nosso assunto, mas, assim, trazendo as ideias de que era importante você prestar atenção na história de vida dessas pessoas, no indivíduo como um todo, computando o ser histórico e social que ele é, prestando atenção nessas relações pessoais. Então, é como se o materialismo histórico dialético olhasse toda essa concepção daqui para fora. Ninguém fazia imersão
interior. Viagem interior, autoconhecimento, não era dessa realidade. Então, ainda nós estamos num campo mais daqui para fora. Modo de produção da existência, perceber o que determinava essas produções, condicionando o processo operacional da vida social, política e espiritual dessas pessoas, baseado nessas concepções. Então, vocês vão ver isso depois mais nas próximas aulas, mas vocês vão ver o quanto o Espiritismo ele foi influenciado por esses contextos históricos. O Espiritismo nasceu no meio, no bololô do materialismo. Como não foi fácil para... Eu imagino que não deve ter sido fácil para Kardec fazer um enfrentamento tão forte, porque Karl Marx, na época, era considerado para muitos como um deus. Entende? Ele era muito forte. Aí vem uma outra categoria mostrando que, olha, pode não ser por aí. E isso meio que criou confrontos. Então, aquele que acreditava só naquilo, falou, opa, peraí. Que ousadia é essa? Existe isso aqui? De qualquer forma, ele acreditando ou não, mexeu com ele. E o outro, que começava a ver os fenômenos, porque as mesas girantes rodavam em tudo quanto é canto, que vivenciava aquela realidade do mundo espiritual, que tinha uma concepção materialista, falava, e pode ser isso mesmo? A mesa gira. Imagine vocês olhando essa cadeira aqui, levantar, sem ninguém segurar. Porque os fenômenos eram assim que acontecia. As mesas levantavam, dançavam, falavam. Isso tem várias fotos desenhadas, porque na época não tinha máquina, desenhadas. É só a gente ir estudar o espiritismo clássico. Então, o que era isso? Então, os dois lados ficaram questionando essa realidade, né? Então, esses dois pontos também influenciaram bastante. E o materialismo, propriamente dito, é a filosofia que leva à consideração a preponderância da matéria sobre o espírito, a inexistência de alguma coisa a mais que a matéria. Em contraponto, o espiritualismo admite a existência do homem de um elemento chamado espírito-alma, que continua a existir depois da morte. Tese dual, corpo e espírito. Opa! Aí a gente agora começa a pensar. Existem teses mais atual que vai além do corpo e espírito, dessa dualidade? Atualmente? Tem. Será que a gente está avançando? Tudo indica que sim. Corpos multidimensionais, já ouviram falar? Então já não é corpo e espírito. São vários corpos que vão se desdensificando para chegar no espírito. É verdade ou é mentira? Como é que nós vamos saber? Cada um é que vai vivendo as suas experiências. Mas a realidade é que existem outras teses em relação a isso. Espiritismo, sistema tríduo, inclui entre o corpo, a alma, um outro elemento que é o perispírito. Opa! E aí Kardec vem falando, junto com os espíritos, que é no perispírito que vão estar as memórias registradas de muitas vidas, de muitas realidades passadas. É ali que você traz o pool das memórias, e nesta vida o que vai prevalecer é a da maior necessidade, compreendida e sentida por você e escolhida por você vivenciar nessa vida. Mas é ali, é nesse momento que as memórias estão. Então, quando você traz essa realidade, você vai ver que, seja no mundo tribal, seja no momento da mitologia grega, porque tem várias coisas, gente, a gente não consegue trazer tudo. Seja no momento do totemismo, né? Ou seja, era uma forma elementar de vida religiosa, que seria um sistema que classificava uma ideia baseada na matriz social, que oferecia uma concepção de universo, na qual as pátrias serviriam de gêneros e os clãs de espécie. Ou seja, você tinha uma hierarquia ali que trazia uma separação desse Deus, que trazia uma distância dessa realidade. Repare que, quando o Espiritismo apareceu, para falar da concepção de Deus, dessa questão da fé e tudo mais, ele trouxe um exercício muito mais para você mergulhar de dentro para fora. O que essas religiões traziam ainda era uma hierarquia um tanto distante. Por isso que hoje
vocês que têm afinidade com o Espiritismo, nós que viemos muito lá do catolicismo, estamos aqui hoje, a gente tem algo muito parecido de dizer esse conceito, é sentir. Está em tudo. Porque a gente não vem muito dessa linha. Quando a gente chegou aqui, no mundo ocidental, a gente trouxe resquício, né, da Igreja Católica, dos romanos, tudo bem, que já era monoteísta. Isso facilitou para algumas coisas, para outras não, porque as crenças ficaram muito enraigadas. Existem crenças de um único Deus que elas são tão fervorosas que tem pessoas que se matam em nome dele. Não é isso que a gente viu? Entende? Por um lado, foi uma coisa interessante. Um único Deus, é bom pensar. Mas, por outro, você trouxe uma crença muito limitante. Por isso que é importante você se perguntar. E você, qual é a sua concepção? Onde você sente? O que você sente nesse momento? O que é a vida para você? O que é o seu corpo? O que é esse instrumento de evolução? Como é que você lida com essa realidade? Você é totalmente distante da natureza porque você está em um dos reinos. Reino hominal. Mas em você, com você, tem o reino mineral, o reino vegetal. Como é que você lida com essas realidades? Isso é separado, porque essa dualidade é muito desse conceito mais primitivo. Porque a dualidade te distancia. Quando você vai perguntar o que é Jesus para você, Jesus é um modelo, é uma referência. Não é isso que a gente fala? Esse modelo, essa referência para você, está longe ou está perto? Entendeu? Porque se Jesus estiver longe, ele sempre vai estar longe? É isso? É bom se perguntar. Vocês vão ter vários questionamentos desse porte aqui. Porque é preciso que a gente reveja os nossos conceitos, porque o que acontece? Quando você traz esse contexto mais limitante, você pode gerar um pré-conceito. Porque é tão verdade isso que você acha, que você diz que sabe. É tão, que qualquer outro conceito que venha, você vai recuar. Vai dizer, não pode ser, não foi isso que eu aprendi, não foi isso que Sandra disse, não é isso que está escrito no livro. Isso é perigoso. Por isso que até o que está escrito no livro, Kardec, você tem que perguntar, poxa, mas Kardec escreveu isso em que ano mesmo? Qual a influência de Kardec? A maioria dos espíritos que acompanharam Kardec eram católicos. Vocês entendem? Está tudo certo, porque era a concepção da época. Por isso que é compreensível, se Kardec estivesse escrevendo hoje, talvez não fossem só os católicos, né? As influências seriam outras. Então, é preciso que isso sirva como base, mas a gente sempre esteja fazendo os nossos questionamentos, né? E a mitologia grega e a mitologia tribal trazia também, como vários deuses, né, mitos gregos que, por exemplo, ilustravam as origens do mundo, os modos de vida, as aventuras, desventuras de uma ampla variedade de deuses. O legal de entender isso, vocês sabem como é? Eu vou dizer da minha compreensão. Quando eu olho os deuses tribais indígenas, né, nossos, daqui do nosso folclore, da África, quando eu olho a mitologia grega, hoje eu olho eles como arquétipos de compreensão, né? O que o Deus Sol que representa para você? Quando eles jogavam tarô, né, que aparecia o Deus Sol, o que aquele Deus Sol representa para a tua realidade, para a tua vida, para a tua frequência de vida naquela época, naquele momento? Quando a cigana lê a mão, isso tudo, gente, são arquétipos daquela frequência que você emana naquele momento. Então, esses deuses, de alguma forma, o Deus... como é o nome? Apolo, o deus Dionísio, a deus Afrodite, deus Hermes. Isso tinha uma representação simbólica para a época. Então, as pessoas se atrelavam e se associavam a isso porque era uma característica dela. Era a necessidade humana dela. E qual é a sua necessidade humana? Eu vou fazer essa pergunta várias vezes. Qual é a sua? Você vai sair daqui hoje perguntando qual é o seu Deus, que não é igual ao meu. Não é. Seu Deus ou não Deus é a sua concepção. Então, se não existe Deus, existe alguma coisa? Não. Então, se filosofe o não. Mas se filosofe também sobre o sim.
O que é a vida para você? Que concepção é essa? Você é quem aqui nesse universo? Qual o seu propósito de vida? Qual é a sua relação com a natureza? Você não está nem aí ou você está bem aí? Né? Porque essas distâncias não te dificultam esse sentir. Quando você aproxima isso de você, falei, epa, está acontecendo alguma coisa aqui diferente. Eu estou trazendo uma outra concepção, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Se você pega um Deus Tupã, que você vai no candomblé, que você vai na Umbanda, que ele aparece, ele sempre, quando ele aparece, ele traz, e todo mundo, o Tupã é o top dos tops. E quando ele aparece, todo mundo fica assim, porque ele sempre tem uma palavra, algo para dizer, de respeito. Qual é o arquétipo, qual é a leitura que você faz disso, dessa sabedoria, deste ser? É hierárquico, com medo dele? Ou um ser divino, tudo bem, mas que se aproxima, mas faz sentido o que ele fala? Você consegue se aproximar dele? Porque é essa compreensão que a gente tem. Porque se nós olharmos para as concepções de Deus na distância, vai ser muito difícil viver como humano, entende? É muito difícil viver como humano, porque eles vão estar sempre no topo. E eles vieram com esses arquétipos, com essas concepções, para nos ajudar a ser humano, não ficar endeusando. Assim como, e aí eu vou trazer para algo muito popular, cantor, palestrante, professor, entendeu? Que você cria como um Deus na sua vida. Até onde isso é bom? Porque ele é uma referência para tudo. É algo que você tem que questionar. Porque tem que fazer sentido para você, na sua vida. Uma outra coisa que eu queria abordar com vocês é o Deus como causa necessária, né? Para os tomistas que acompanhavam Tomás de Aquino, dizia que Deus era os tomistas, né, eles se envolviam com um conjunto de doutrinas teológicas e filosóficas. O Tomás de Aquino era um monge dominicano que viveu até o século XIII. Eles tinham como fundamentos e influência Aristóteles, Platão, Santo Agostinho. Era um sistema filosófico e teológico próprio e marca toda uma filosofia medieval. Pensem no momento da época medieval, esta influência enorme de São Tomás de Aquino na vida dessas pessoas. Então, ali, os grandes cruzados e todas aquelas pessoas com as concepções religiosas eram focadas muito nele. E era ele e acabou, não tinha outro. Por um lado, isso foi bom, por outro, não. Porque quando as guerras aconteciam, elas aconteciam por quê? Por causa dos deuses, por causa das religiões. Porque um não tolerava a religião do outro. Isso trouxe um limite de relações humanas. E essa é a abordagem de hoje que a gente queria trazer. Esse Deus que você escolheu, ou que você está filosofando, ou que você busca encontrar, se ele te distancia, talvez é um caminho que é importante que você reflita. Ele te distancia de quê? Ontem eu ouvi uma pessoa dizendo assim, poxa, eu preciso rever minha vida, porque meu marido já me perguntou, eu não saio do centro, eu vivo no centro, eu só faço isso no centro, toda hora eu tenho isso, eu tenho aquilo, ele queria viajar, e eu digo, mas eu tenho um compromisso. Qual é a concepção religiosa? Qual é a concepção de Deus, de ajuda, de fraternidade, de caridade que a gente está dando? Qual o tom que a gente dá na nossa vida sobre essas questões? Porque se for para distanciar da realidade humana, talvez não seja o melhor caminho. Talvez. É algo para se pensar. E a concepção espírita de Deus, então, a concepção espírita de Deus é a inteligência suprema, como a gente já falou, mas é eterno, imutável. Esse Deus é imaterial, é onipotente, soberanamente justo, soberanamente bom. Eu coloquei o velhinho ali, só para lembrar como é que eu via Deus, né? Eu via Deus exatamente daquele jeito ali, como um velhinho. Mas é a concepção que o Espiritismo trouxe naquela época. Será que essa é uma concepção que hoje te adequa? Está tudo bem para você?
Porque se você consegue sentir esse Deus justo, bom, eterno, imutável, se ainda é esse conceito que você consegue dar e te faz bem, está tudo certo. O convite que nós fazemos é, o Espiritismo ele traz isso, mas ele trouxe naquela época. Hoje, está tudo bem para você ainda sentir assim, porque para alguns vai ser dito assim, eu não consigo ver além disso. Minha consciência, minha cabeça, minha compreensão, não consigo ver. Então, para mim, esse é o conceito que eu quero ter. Falando em evolução religiosa de um modo geral, mas voltando ao Espiritismo, hoje, aqui, e por diversas vezes, a gente já ouviu falar, o que teria sido, eu vou chamar de fenômeno, Kardec, ou seja, o aparecimento daquela pessoa que se interessou em fazer aquele trabalho que ele fez e que teve acesso a tantas fontes para poder cruzar informações e fazer aquela codificação. Então, disse o seguinte, como seria hoje essa codificação à luz dos conhecimentos atuais? Bom, isso primeiro me passa uma ideia de que a gente está, de certa forma, reconhecendo que a coisa está meio parada. E daí me advém uma dúvida. Se fosse, no mundo de hoje, pós todas as descobertas que a humanidade fez daquela época, 150 anos para cá, primeiro, haveria espaço para se entregar tamanha energia a alguma coisa espiritual? Isso é a primeira coisa. Segundo, se seria diferente, porque a evolução do tempo assim permitiria ou provocaria, por que não houve, dentro do que eu conheço, de lá para cá, quem contradissesse os postulados, a sistematização que Kardec fez, e nem trouxesse coisas novas? Então, assim, seria diferente se fosse hoje. Sim, mas o que é que aconteceu de lá para cá? E aí fica uma pergunta mesmo, não apenas um questionamento de certo e errado. Eu vou trazer a minha compreensão sobre isso. Eu não vejo que não tem coisas que são trazidas, acho até que como complementos, não como substituição. Porque quando eu paro para estudar a mediunidade em outros lugares, em outros países, como é que está se dando, como é que as pessoas encaram os fenômenos, por que a América do Norte utiliza os médiuns nas delegacias das vidas, porque é assim que existe essa prática. Como será a concepção no mundo oriental, como é que eles veem a reencarnação? Eu vejo as manifestações espirituais, a mediunidade se revelando de uma forma muito diferente. Não essa cristã religiosa que é na América do Sul, no Brasil, especificamente. Então, quando a gente olha só para o Brasil, porque Kardec estava na França, mas isso foi trazido para o Brasil e trouxe essa influência religiosa muito grande. Então, a gente tem essa concepção. Mas lá fora existem muitas outras manifestações e que as pessoas assim sinto isso, né? Elas não se preocupam em contradizer. Eu vejo a coisa acontecendo e quem busca vai entender, aqui se pensa assim, aqui se pensa assim. As manifestações dos fenômenos estão sendo dessa forma. Quando a gente vai estudar, por exemplo, na África, determinadas manifestações espirituais, a forma como eles trazem a questão das ervas sagradas, como eles trazem a origem de toda essa fonte criadora, são conceitos assim que você pega e fala assim, poxa, eu não tinha olhado por esse lado. Quando eu olho as manifestações espirituais através de o que ele chama de empatas nas delegacias de algumas cidades dos Estados Unidos, eu fico assim, nunca tinha parado para pensar que a mediunidade poderia ser usada dessa forma. Então, eu penso que, e aí a minha compreensão, como eu lhe disse, que o Brasil, nessa parte científica, de avanço dessa compreensão, meio que está meio estacionado. Eu sinto isso.
Eu não sinto isso muito, as pessoas muito querendo fazer isso. Não querem por acomodação. Se você buscar, você vai ver muitas coisas interessantes, né? Inclusive alguns trabalhos que vão ser apresentados em algumas teses. Existem teses de doutorado no Brasil falando sobre espiritismo, manifestação, sobre mediunidade, né? Concepções bem científicas, inclusive, né? Então eu penso que assim é mais mesmo uma acomodação a nível Brasil por essa influência religiosa, caridade, fraternidade, de uma maneira muito religiosa, muito tímida. E eu vejo que na América do Norte, na Europa, as pessoas são mais ousadas nesse processo, né? Então, concordo contigo também, porque o espiritismo ficou muito limitado da França para o Brasil, que tomou um espaço grande, e o espiritismo, propriamente dito, não se vê isso exatamente, é uma coisa mais espiritual, espiritualista. Mais alguém quer falar? Continuar aqui. E aí vem essa questão da ideia do bem e do mal, né? A percepção do bem e do mal são de abrangência universal e atemporal, além de não produzirem dúvidas ou interpretações equivocadas, pois estão destinados a todas as pessoas, independentemente do nível evolutivo em que se encontram. Então, esse padrão do certo e errado, do bem e do mal, e não é, né? Essa dualidade é algo que me parece que envolve todas as pessoas que vivem nesse planeta, né? Sempre tem uma tendência, está certo, não está certo. Por quê? Porque o contexto cultural, a necessidade daquela sociedade mostra isso. Quais são os padrões da tua família? A maioria é crescer, nascer com saúde, crescer com saúde, manter esse padrão, em determinado momento ficar de maior, arrumar o primeiro emprego, começar a namorar, casar, se estabelecer financeiramente, ter um carro, ter uma casa, é um padrão. A maioria vive nesse padrão. Isso é meio que estabelecido aí no processo. Em determinadas outras culturas, não. Eu tive uma colega da Finlândia que ela dizia assim, menina do céu, eu nunca vi um negócio desse. Com 17, 18 anos, a mãe já pergunta, bora? Bora? Vai morar com quem? Vai morar onde? Vai empurrando. Porque hoje a gente tem no Brasil, às vezes, 40, 45 anos morando com o pai e com a mãe, porque é da nossa cultura, né? Mas não é de outras culturas. Então, isso é muito interessante, porque isso influencia de uma maneira muito determinante naquilo que você busca dentro da tua relação interior, naquilo que você busca daqui para dentro. Porque se você não presta atenção como você vive o que você busca, que concepção você tem das coisas? Porque isso é de uma reflexão profunda. Isso é de algo muito interior. Senão, o que vai acontecer? O zumbi vai aparecer. Tudo que aparece na TV, tudo que aparece nos livros, você vai acreditando, você acredita mais no que está lá fora, naquilo que é seu. Se, de repente, você vai chegar num nível tal que você vai ler uma lei dos homens, você não concordo com isso, porque é seu. Porque você tem essa liberdade íntima de dizer o que você acha e o que você não acha. Porque você mergulhou tanto dentro de você que você vai dizer, gente, isso não faz sentido. O que está sendo colocado aí, o que está escrito aqui, o que está na mídia, o que está sendo dito na política, o que está sendo... Eu não concordo, mas está na realidade, está na rede. Faz parte desse padrão. E está tudo certo. O desafio é como você vai conviver com isso, sem se machucar, sem machucar o outro, sem deprimir, sem ficar ansioso. E aí, esse é o desafio da realidade humana, nas relações, na relação com teu filho, na tua relação com Deus, na tua subjetividade lá como professora, na hora que você vai receber um neto, que você teve seu primeiro neto, agora eu quero ver como é que você vai olhar isso sem se machucar, sem elevar esse seu, sem abaixar o seu padrão vibratório, sem sofrer, sem chorar, sem comparar, sem julgar, sendo autêntico, sendo você mesmo. Isso exige uma tamanha coragem de viver enorme. Porque ser você mesmo é expor. Você vai se expor. Porque o outro vai dizer, pô, saiu do padrão, ó. Saiu do padrão. Não
está pensando como tem que pensar. Tem que rezar todo dia, tem que casar na igreja, não é não? Casar para quê? Vou juntar, quando vi já está todo mundo junto. Não era assim? Tinha que pedir, né, para casar, tinha que pedir para namorar. Hoje não. Por quê? Então, já aos pouquinhos. E isso vai acontecer sempre. Os padrões vão mudando na força da cultura, que vai se moldando, que vai enxergando, que vai lendo, que vai ouvindo as músicas, que vai ouvindo os enterros dos outros, que vai vendo aquilo que alguém escreveu, que vai vendo alguém que falou, de um livro diferente, do que está acontecendo lá na América do Norte, os médiums trabalhando nas delegacias, e a gente, pô, não tinha parado para pensar nisso. E aí você vai mudando psiquicamente, e o coletivo vai mudando. E aí você... E eu estou no coletivo? Peraí, mas isso aqui é o que está acontecendo aqui agora. Esse movimento... Mas eu concordo com isso. E estão tirando Deus da família. Estão desestruturando a família. E não, estão juntando a família. Não existe isso ainda. Você está indo para que lado? Você tem que ir onde te faz bem, onde você se sente seguro. Não, eu tenho que acabar aqui, né? Para os espíritos da codificação espírita, por exemplo, o bem é tudo o que conforme a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. E a lei de Deus? Vocês vão ter uma aula só disso, tá? Mas e a lei de Deus? Qual é exatamente? A destruição é uma lei. Gente, mas é de lascar. Destruição, seja ela geológica, seja ela interna, aquela que te leva para o fundo do poço, você come lama e ressurge querendo respirar, porque foi uma experiência muito profunda. Então, essa lei ela vai estar para todo mundo, amigo, para todo mundo. Depende da sua concepção. Qual é a sua? Você tem uns que vai sofrer mais, outros vai sofrer menos. Uma vez, eu sou enfermeira, e eu estava na UTI trabalhando, e tinha um paciente, um do lado do outro, a mesma patologia. E eles usavam uma medicação que era, não sei se vocês conhecem, os médicos e enfermeiros estão aqui, Antac, que era uma medicação venosa que a gente fazia para proteção gástrica, porque ele tomava muito remédio, os dois. Em um dos pacientes, quando a gente fazia essa medicação, o paciente urrava de dor. Ele sentia dor na artéria, na veia, quando entrava o medicamento. Mas ele dava cada grito, e eu dizia assim, nossa, a gente está fazendo tão devagar, botava em gotejamento bem lento, mas ele sentia dor. Tanto que a gente teve que trocar a medicação para ver se ele sentia menos dor. O outro, se botava, roncava, de um lado do outro. Vocês dizem, como pode? O humano tem essa concepção das células, né? Biologicamente são parecidos, mas o limiar de dor de um era diferente do outro. Uma outra experiência que eu tive foi conversando com uma paciente, ela morreu num outro dia. E ela dizia assim, minha filha, eu estou aqui cheia de dor, eu estou assim, eu sei que eu estou nos meus últimos dias. Mas eu fui uma pessoa que eu não sei como as pessoas me aguentavam. E ela começou a dizer como ela era. Eu era isso, era aquilo, fui ruim. E aí eu acabei sendo um padre para ela. Ela me confessou quem ela era. E ela dizia assim, olha, eu acho que eu mereço. Então ela estava indo embora, trazendo um sentimento de culpa enorme. Né? O que é isso para uma pessoa? Enquanto a outra, nunca vou me esquecer, Dona Helena, ela tinha câncer de mama nos 2 seios. Os seios dela estavam tão empedrados que eu não sei como ela aguentava de dor, assim. E ela chegava para mim e falava, vem cá. Ô, minha filha, você tem quantos anos? Aí ela assim, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Não sofra por amor, não, viu? Pô, aí foi me dando lição. E eu disse assim, e a senhora sofreu muito por amor? Minha filha, sofri, mas agora eu não sofro mais. Quem quiser que me ame. Aí foi dando outro show, né? Trazendo outra abordagem sobre o que ela compreendia, sobre o amor, sobre a vida. E estava indo embora como um passarinho. 2 dias depois, ela faleceu. E trouxe toda essa informação. A concepção da vida e da morte que cada um traz. Você está preparado para a sua vida, para a sua morte? Porque é um ciclo. Para a vida, para a morte do outro que você ama, não importa a idade que ele tem. A tendência é os mais velhos irem primeiro.
Não é isso? Mas a vida a gente não sabe como é que ela vai fazer com cada um de nós. Então, assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei. Fazer o mal é infringir essa lei. Como sentir a lei? Preste atenção nos sinais. Preste atenção na natureza. Preste atenção nas relações humanas. Tem um determinado momento que o Evangelho vai dizer assim: olha as aves do céu. Elas não param para trabalhar, mas o alimento está aí no ar. Elas vão se alimentar, elas vão ser cuidadas. Aquilo olha os lírios do campo. Olha como eles florescem. Olha como eles estão. Presta atenção como eles embelezam a natureza. Eles fazem isso naturalmente. Isso é observar a lei. Preste atenção como os animais se comportam, como a água se mexe, como o sol aparece. Porque é de um outro reino, ensinando outro reino. Preste atenção na relação humana que você tem. Como seu filho se comporta, como a sua mãe fala com você, como você se comporta quando algo te cutuca que você não gosta. Você chuta o balde imediatamente ou não? É essa a natureza. As leis estão aí. Repare que quando as coisas se repetem na sua vida, vai e volta, a mesma coisa. Presta atenção, isso é um sinal. Alguma coisa está querendo te dizer. Interprete. Isso é legal, isso faz parte das leis. E aí, quando você vai ver, vocês querendo uma curiosidade, dá uma lidinha no final do livro dos Espíritos. Lá estão descrito como é que os Espíritos colocam para a gente essas leis, divinas ou naturais. Só para ver se eu entendi. A destruição, então, é uma lei de Deus? É uma lei divina, natural. Sim. Tá. Segundo os Espíritos, trazido por Kardec. É porque você falou sobre duas destruições aí, né? Você deu o exemplo da geológica e da interna. Tem vários. Mas, quando eu fiz a pergunta lá atrás sobre a desgraça, eu não estava falando, por exemplo, em lidar com a morte. Não é isso. Eu estava falando da desgraça porque alguém falou aí que a presença de Deus estava, inclusive, na nossa própria existência. Mas, trazendo para uma coisa mais drástica, um ser humano que destrói a vida do outro com maldades, violência. Então, essa atitude é também uma lei de Deus? Eu vou dizer a você que Deus não dá para personificar atitudes humanas. Não dá para você fazer essa comparação. Quer dizer, na minha compreensão, porque isso tudo é muito individual, né? Mas, na minha compreensão, você pegar Deus e diminuir tanto a ponto de olhar o comportamento de um e de outro e dizer que foi Deus que permitiu, eu acho difícil para mim. Não é essa concepção que eu faria. Mas eu compreenderia da seguinte maneira. E aí eu vou falar um pouco do que eu aprendi nessa casa. Depois que eu li os livros dessa casa, depois que eu fiz uma comparação com os livros de Kardec, eu descobri que tudo que a gente faz parte de um compêndio energético. Nós somos seres humanos que emitimos frequência. E essas frequências são pelas formas de pensamento. Por isso que é importante se questionar, se perguntar quem é, o que se está fazendo, todo dia parar para pensar em si. Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, a gente emite frequência. Ok? Nós não somos só dessa vida, nós somos de muitas vidas. E essas frequências não acabam. Elas permanecem, porque ninguém tira isso, porque isso faz parte da natureza. Quando a gente tem... Isso eu estou dizendo que é da minha compreensão, tá? Quando a gente vai amadurecendo psiquicamente, por exemplo, como aqui agora, a gente está amadurecendo, de alguma maneira. A gente está com outra forma de pensamento. Nós vamos emitir uma outra frequência. Sendo assim, no nosso raio de frequência vão aparecer outros seres com outras frequências. Mas, se eu frequencio baixo, e aí você diz, pô, mas nessa vida a pessoa não era má. Ela foi assassinada, não é isso? Vou te contar uma história. Uma mediúnica, o espírito chegou para mim e relatou a sua experiência. Ele disse assim, eu fui um assassino e dei tiro em várias cabeças. Foi ruim para mim, porque no mundo espiritual, todo mundo dizia que eu era um assassino, que eu matei, então que eu ia ter que nascer todo deformado, não sei o que lá. Só que, depois de tantos séculos, eu preso nessa crença,
alguém, que ele não sabia dizer quem era, chegou para ele e disse assim, está na hora de você ir viver sua experiência na carne. Ele disse, não, porque eu vou nascer sem cérebro, eu vou nascer assim, eu vou nascer aquela. Ele disse assim. Aí disse que o Espírito chegou para ele e falou assim, é isso que você quer? Eu não queria. É você que decide. A decisão é sua. Ele, minha? Eu posso escolher? Porque eles não dizem para a gente o que nós vamos fazer. Aí ele disse assim, sim, é você que escolhe. Eu posso escolher na minha vida o que eu desejo. É do coração. É isso que você quer? Ele contando isso para mim. Então eu quero ser neurocirurgião. Então vai. Ficou arrepiada quando contou isso. O cara nasceu neurocirurgião. Ele não nasceu com a cabeça toda arrebentada. É muito mais sério o que vocês estão imaginando. É muito mais forte a forma como a gente frequencia. Consciência é muito importante. Porque a gente decide o rumo de nossas vidas. Como nós não estamos aqui só nessa frequência, nós estamos em outras, é importante. Antes de eu dar a palavra para vocês só me dão mais um segundo. Só falta esse slide. Eu termino ele e abro, tá bom? A gente combina assim? Bom, e por sinal, a questão da prece e da fé inabalável. Então, falar de Deus para o Espiritismo também traz atrelado a esses conceitos. Prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas sabei que não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Isso está no Livro dos Espíritos. Uma das maiores forças do universo é a prece, segundo os Espíritos. É um processo de comunicação em duas vias. A concentração é essencial para maximizar potencialidades energéticas de comunicação com o plano espiritual. E é uma ferramenta fundamental para alterarmos a nossa realidade. E, por fim, a fé a gente já falou, é um sentimento que comporta entendimentos diferentes, né? Ela pode ser cega, ela pode ser como ausência de fé, mas é uma força que nasce da própria alma. É uma certeza instintiva da existência de Deus. Então, é algo tão particular, é tão íntimo, que, por mais eu passaria aqui o dia todo perguntando para você como é a sua fé, descreva, talvez você não saberia dizer, porque ela é muito sua, ela é muito própria. Mas os Espíritos, quando trouxeram isso para nós, não deu para Kardec se limitar só nos conceitos de Deus. Porque, na época, a influência do materialismo era muito grande. Então, tocar no assunto de uma fé raciocinada, ou seja, você não limitar apenas em abrir a boca para falar as palavras, mas, enquanto você estiver abrindo a boca para falar as palavras, você sentir as palavras. A gente começou a falar de sentimento e a gente termina falando de sentimento. De sentir tudo isso que a gente ouviu aqui hoje. De prestar atenção de como isso reverbera dentro de você. Porque aí o seu Deus vai estar aí. Vamos ouvir as perguntas. E a gente encerra aqui. Sandra. Pode falar. Oi. Foi até bom assim, falar agora, depois que você terminou, porque eu fiquei aqui observando algumas coisas que foram conversadas aqui. Eu fiquei pensando e analisando uma situação particular. Eu sou filha única e eu também tive, eu não falo tive, eu falo tenho, uma filha única, porque ela desencarnou tem 1 ano e pouco. Minha mãe teve câncer, e no período de 2 anos, minha mãe desencarnou de câncer e minha filha. E não foi o mesmo câncer. E minha filha tem 1 ano e pouquinho só que desencarnou. E aí eu vi uma pessoa falando ali da fé que uma pessoa... Ela está lendo um livro da fé que cura até doenças incuráveis. Minha filha teve um câncer que, em momento algum, eu acho que quem é mãe aqui, em momento algum, eu acreditava que ela não ia ficar boa. Eu acreditava até o último batimento do coração dela, que eu fiquei lá do lado dela o tempo todo, que a minha fé em Deus ia fazer um milagre ali acontecer. Mesmo
num período do tratamento dela, o médico me falou em controle de cura, não me falava mais em cura. Mesmo ele falando isso, eu falava, ele pode falar isso, mas eu acredito que ela vai ser curada. Sabe? Eu passava isso para... E ela também, no fundo, ela acreditava, porque ela lutou até o último dia da vida dela. A gente, nos 2 últimos meses, a gente conseguiu até uma medicação que tinha sido acabado de lançar nos Estados Unidos, porque a gente acreditava que a gente ia reverter aquele câncer, aquelas metástases, porque ela, no caso, foi metástase. Então, assim, não foi falta de fé que ela ia ser curada, sabe? Por isso que eu falo assim, eu, como espírita, eu prefiro achar que, como eu acredito na imortalidade da alma, é que a missão dela tinha se cumprido aqui. Né? E, assim, eu acredito até que ela deve ser até um ser mais evoluído do que eu, porque ela foi antes de mim. Né? Pelo menos isso é o que eu prefiro acreditar. Uhum. E, mesmo como espírita, acreditando na imortalidade da alma, a matéria faz falta para mim, porque era minha filha única, ela entrar e sair de casa, eu ver ela sair para a festa, porque ela estava na juventude. Então, assim, não foi a falta de fé que eu acho que curou a minha filha. É porque ela teve uma doença que, infelizmente, o recurso que hoje a gente tem não foi capaz, porque quando a metástase atingiu o cérebro dela, a gente não tinha uma medicação que chegasse lá no cérebro. E por isso que a gente falou desde o início, como isso é pessoal. Né? E, para ela, por mais que a gente esteja interpretando como ela se sentia, e você que estava mais perto percebia, ninguém melhor que ela, para saber até onde ela conseguia ir, né? E sentir isso tudo. Né? Isso é uma experiência muito pessoal, gente. E ela falava assim, já na semana, sei lá, nos 3 últimos dias que ela foi embora, ela falou assim, para mim e para meu pai, porque foi quem sobrou da nossa família. Meu pai, minha mãe foi, ficamos nós 3, e depois ela foi. 2 anos depois ela foi. Então, assim, ela falava para mim e para meu pai, meu avô, minha mãe, eu estou indo. E eu falava, não, você não está indo, porque, como eu falei, até o último batimento eu acreditava que Deus ia chegar ali e ia fazer um milagre. Como é seu nome? Ana. É uma coisa muito pessoal, né, Ana? É uma experiência, e não dá para comparar as fés. As interpretações, a gente vai se debater aqui por várias experiências. Eu conheço pessoas, quando eu falo que eu estudo um pouco essas questões fora, e que elas vão conceituar de que a fé também está atrelada a... Não é só o aqui e agora. É também... Você é um resultado, eu sou um resultado de muitas experiências. Não dá para você interpretar só o aqui e agora apenas por uma fé. É uma história milenar. Nós somos espíritos milenares. E a gente teria limites para fazer essas interpretações de quem vai primeiro, quem não vai, e por que tem determinadas doenças. Né? Seria muito assim, difícil. A gente não questionava Deus. Nem eu, nem ela. Porque Deus está sendo bom, Deus está sendo ruim. Não é isso. E, por mais que eu conviva com essa dor, que é grande ainda, eu prefiro achar que tem alguma razão de isso ter acontecido, né? De eu não ter ido antes dela. Né? Não adiantava eu falar assim, eu preferia estar no seu lugar, porque eu não estava. Né? Não é uma questão de fé aí, essa questão. Eu acho que tem, antes de você falar, só um instantinho, mas deixa eu ouvir ali, diga. Eu passo para você. Estão ouvindo? O que eu quero comentar é mais ou menos parecido com ela. Eu perdi minha mãe, reencarnou, né? Ano passado, e para mim também foi muito difícil. Foi muito repentino, não foi doença nem nada. Foi uma situação ruim mesmo. A gente estava andando e aí vieram assaltar a gente. Ela levou um tiro, ela morreu na hora. E ela tinha 45 anos. Então, exemplo assim, quando alguém fala sobre o bem e o mal, é algo que passa muito pela minha cabeça, principalmente agora. Né? E, assim, não existiria o bem se não existisse o mal. E, apesar de todos os acontecimentos na vida que a gente vai vivendo e experimentando, e não importa, né? Tudo acontece por um motivo.
E, às vezes, a gente se lamenta por aquela situação. Ou, então, quando o senhor falou, aquele moço falou sobre o espiritismo e como ele é cedo, como as pessoas não ainda têm muito sobre. É muito cedo, a humanidade é muito nova ainda. Nós somos um feto. São diferentes, né? Nós somos um feto ainda. 150 anos não são nada. Não são nada. Então, exemplo assim, é tudo uma questão de evolução e... Enfim. Mais uma. É só mais aqui a pergunta. Ó. Não, eu acho que aqui é primeiro. Ela foi a última, tá? Boa noite. Mãe Sandra. Diga, meu filho. Na verdade, eu queria só complementar. Você falou sobre esse caso da mediúnica, onde a pessoa sai dando tiro na cabeça de todo mundo e veio como um cirurgião. Neurocirurgião. Então, muita gente questiona assim, o cara foi um miserável e vem como neurocirurgião, que justiça divina é essa? O que eu entendo, diante dos meus estudos dentro do espiritismo, é que muita gente vem para pagar o mal que fez e sofre, e aqui é lugar de sofrimento mesmo, é um hospital. Mas muita gente vem com dons para ajudar outros seres humanos, que é uma outra forma de você repor aquilo que foi feito de ruim. Normalmente, quando eu vejo pessoas em centros mediúnicos ou em outras religiões ajudando as pessoas, pode ver que são pessoas que trazem uma carga, trazem um karma, ou como queira chamar, uma dívida, e estão ali fazendo bem para justamente, né, uma forma de equilibrar o seu espírito. Você falou em equilíbrio, a moça aqui também falou agora em equilíbrio, né, em maturidade, né, do planeta. Então é isso. Quem estudou, quem já leu o livro Kybalion, que fala nas 7 leis herméticas, uma das leis é o equilíbrio, né? E assim, J.J. Benítez escreveu um livro, Testemunho de São João, onde São João diz que, para Deus, mais vale um sorriso sincero do que todas as vítimas do Holocausto. Agora, imagine, uma vítima, a gente que é parente já se desespera, muitas vezes. Imagine todas as vítimas do Holocausto, quanto desespero não houve ali. Então, agora, quanto a humanidade amadureceu após aquele sofrimento. Então, aqui é lugar de sofrimento para amadurecimento também, né? Agora, Deus, na sua infinita bondade, colocou cachoeiras, pássaros. Qual é seu nome? Sérgio. Ô, Sérgio, eu fico pensando assim, o conceito que as pessoas têm desse Deus tão bravo, né, que limita o nosso viver, né? Será que Deus determina mesmo quem é mal, quem é bom, quem é que vai sofrer mais, quem não vai, né? Esse espírito, ele demonstrou para mim um bom exemplo disso, de que o Deus está dentro dele, a justiça é dele, a consciência é dele. Ele que decide o rumo da vida dele. Se ele teve um arrependimento, se ele se auto-perdoou, se ele quer ajudar aquelas pessoas, inclusive que ele lesou, o espaço é dele, né? Deixa eu ouvir ela primeiro e eu volto. Gente, a gente já está no limite das perguntas, tá? Eu sei que movimenta muito, mas... Tia Ana, eu sou Renata, eu era amiga de Tami e não é uma questão de defesa nem nada, mas Camila ela deixou claro aqui na fala dela que não se tratava de ter fé ou não ter fé. Ela falou, pelo que eu entendi, porque de espiritismo eu só conheço da novela A Viagem, o resto eu estou tentando. Então, o que Camila falou que eu entendi é sobre a questão da consciência, de ser espírito e de conseguir promover mudanças absurdas em si mesmo. Isso. Então, mas o que a Ana quis dizer, eu acho que ela quis dizer isso, é porque Tamires, se fosse qualquer outro indivíduo na condição dela, certamente sentiria dores incapacitantes. E Tamires não parecia que estava doente. Ela tinha, mas não parecia, ela não está, bom, ela tinha uma capacidade de neutralizar aquilo, porque eu sinto enxaqueca e só falta morrer na cama, entendeu? Então, e não era essa a condição dela, entendeu? Então, todo mundo, na verdade, acreditava que ela ia
Então, é isso passar que a gente, por isso. É isso, Renata, né? É isso que eu queria dizer. Eu vou finalizar da seguinte maneira para nossas reflexões. Cada um é que sente onde dói, onde ri, onde é feliz, onde transcende, onde morre com o outro. Quantas pessoas perdem os outros e ficam de luto a vida toda? E morrem, às vezes, junto, depressivas. Quantos não? Revigoram, parece que a vida duplicou de vitalidade. Que possamos, nessa noite de hoje, nesse dia de hoje, pensar no próprio Deus. Somar o que Kardec trouxe junto com os espíritos, com o que cada um de vocês trouxe, com as experiências fortes que a gente relatou, mas que a gente possa trazer esse Deus, se assim te fizer sentido, der um significado na sua vida, porque nós estamos rumo à evolução. Uma boa noite a vocês.